No vídeo de hoje a gente vai ter uma comparação muito interessante que vocês estavam pedindo há bastante tempo aqui no canal. Desse lado aqui eu tenho então a televisão Q65C da Samsung contra a televisão Q90T aqui desse outro lado. E essa comparação vai ser bem interessante pelo seguinte motivo: a televisão Q65C é uma televisão super recente, lançada nesse ano de 2023. No entanto, apesar dela ser um lançamento recente, ela faz parte da linha de entrada entre a categoria das televisões QLED da Samsung, ou seja, é uma televisão mais de entrada. Já a televisão Q90T, ela é uma televisão mais premium. No entanto, ela foi lançada lá no ano de 2020. Ou seja, quem será que vai ganhar o embate? A televisão mais premium de 2020 ou a televisão que é mais de entrada, só que é mais recente, sendo lançada agora em 2023? E a gente já vai começar direto essa comparação falando sobre a qualidade da imagem, e como vocês vão ver, existem várias imagens que ficaram bem diferentes entre essas duas televisões. Mas primeiramente vale falar para vocês que durante os nossos testes e durante as nossas gravações, a gente deixou as duas televisões no modo de imagem filme, e a gente fez isso pois o modo filme tenta entregar pra gente cores mais precisas, diferente do modo padrão, que às vezes entrega imagens muito bonitas, só que muitas vezes acaba exagerando um pouco ali na saturação e no brilho. Então a gente deixou as duas televisões no modo filme. No entanto, no caso da televisão Q90T, além da gente ter colocado ela no modo filme, a gente fez uma outra alteração. A gente entrou na opção otimizador de contraste, que fica desligado quando o modo filme é ativado, mas a gente deixou ela no modo baixo, e daqui a pouco no vídeo vocês vão entender o porquê. Mas então, pessoal, qual TV tem a melhor imagem? Para resolver essa questão, a gente vai mostrar para vocês agora uma imagem muito legal, onde dá para ver várias diferenças. No entanto, eu recomendo que antes vocês aumentem o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois dessa forma vai ficar mais fácil para vocês verificarem as diferenças entre as duas televisões. E se possível, se você também conseguir assistir a esse vídeo em um local um pouco mais escuro, também vai ajudar ainda mais para vocês verificarem as diferenças entre as duas TVs. Nessa imagem de exemplo que vocês já estão visualizando, a gente vai conseguir ver vários detalhes. Primeiramente, a gente consegue perceber como a televisão Q90T consegue entregar pra gente um nível de preto e um nível de contraste superior se comparado a Q65C. Isso fica bem fácil de visualizar, por exemplo, quando a gente foca os nossos olhos ali nas barras pretas do filme, que fica ali em cima e embaixo nessa cena. E isso também fica fácil de visualizar nessa outra cena da menina que a gente está vendo agora, onde mais uma vez, se a gente focar os nossos olhos ali nas barras pretas em cima e embaixo da cena, mais uma vez a gente consegue ver como a televisão Q90T consegue fazer um trabalho bem mais consistente, entregando um melhor nível de preto e um melhor contraste nessas cenas. E vale destacar ainda sobre essa questão que a televisão Q90T ela tem um painel do tipo IPS, enquanto a televisão Q65C tem um painel do tipo VA, ou seja, o painel do tipo VA que a Q65C usa geralmente é melhor no nível de preto e é melhor no nível de contraste. No entanto, naquelas imagens que a gente mostrou para vocês, ela está perdendo, pois a televisão Q90T, apesar de ter um painel IPS, ela utiliza a tecnologia de escurecimento local para melhorar o nível de preto e o nível de contraste, e como a gente viu naqueles exemplos, a tecnologia de fato ajuda bastante, dando um nível de preto e um nível de contraste bem consistente para a televisão, mesmo ela possuindo um painel do tipo IPS. Voltando agora para essa cena do homem, outra diferença que a gente consegue visualizar é a questão de vazamento de luz, que a gente pode ver que isso é algo mais presente na televisão Q65C. Então, em cenas mais escuras, existiam regiões da tela onde sempre ficava um pouco mais clareado. Já na televisão Q90T, ela não tem exatamente esse tipo de vazamento de luz estático presente na Q65C, justamente por ela ter o recurso de escurecimento local. Então, as zonas de iluminação da televisão Q90T conseguem se apagar e se acender de forma mais individual, vamos colocar dessa forma. Isso faz com que a televisão controle melhor essa questão de vazamento de luz. Isso acabava variando também bastante de cena a cena. Por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo agora do homem, se vocês focarem o olho de vocês na parte de baixo da tela, ali onde fica a barra preta inferior, dá para ver que tem um pouco de luz vazando. No entanto, se a gente visualizar aquela imagem da menina que a gente mostrou anteriormente, vocês podem ver que esse vazamento sumiu, porque o recurso de escurecimento local acabava variando essa questão
a depender de cada cena. Mas, enfim, de qualquer forma, no vazamento de luz, mais uma vez a vitória para Q90T. Outra coisa que a gente pode reparar olhando para essas imagens é a diferença de cor entre elas. Como a gente já tinha mencionado em um vídeo anterior, a televisão Q65C, em algumas cenas, tinha a tendência de deixar a imagem um pouco esverdeada além do ponto. Se a gente voltar para aquela imagem inicial do homem ali que a gente tinha mostrado para vocês, que é essa que vocês estão vendo agora, se vocês focarem os olhos de vocês no rosto do homem, tentem perceber como a televisão Q65C de fato deixa o rosto mais esverdeado se comparado à televisão Q90T, que entrega ali um padrão mais natural. Isso é algo que a gente também consegue visualizar ainda com mais clareza nessa outra imagem que vocês estão vendo agora, da moça deitada ali na cama, onde o verde na televisão Q65C fica bem exagerado, como vocês estão vendo, diferente novamente da Q90T, que entrega um trabalho mais consistente. Inclusive nessa cena, se a gente observar a cor do travesseiro e a roupa que a moça está usando, a gente consegue ver também que a Q90T consegue entregar um resultado melhor, com cores mais puras nesses momentos, se comparado a Q65C. E essa é uma questão que também já dava para visualizar naquela imagem da menina que a gente tinha mostrado anteriormente para vocês, que é essa que vocês estão vendo agora. E uma outra cena bem legal é essa que vocês estão vendo agora, das pessoas dentro do carro, onde dá para ver nitidamente como realmente parece que a televisão Q65C tem algum tipo de filtro esverdeado cobrindo a imagem, diferente novamente da televisão Q90T, que mais uma vez consegue nos entregar ali cores mais naturais. Então, mais uma vez aqui na questão das cores, eu fiquei com a preferência pela televisão Q90T. Outra vantagem legal da televisão Q90T é na questão do brilho, então ela consegue entregar pra gente mais brilho se comparado a Q65C, e a depender da cena que a gente estava assistindo, a diferença inclusive era bem grande. Vocês estão vendo alguns exemplos e dá pra ver como de fato em vários momentos a televisão Q90T conseguia dar um destaque especial na imagem pelo fato dela ter mais brilho. Uma outra diferença que eu notei entre essas duas televisões é que a Q65C, em cenas mais escuras, às vezes tinha um certo efeito de granulação em um nível maior se comparado a Q90T. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, se eu der um zoom nela, ou no caso, se eu me aproximar com a câmera nas televisões, a gente consegue ver que a televisão Q65C, de fato, ali nas regiões mais escuras, tem um efeito meio granulado. Esse tipo de efeito também está presente na Q90T, nessa cena, por exemplo, no entanto, é num grau bem menor que talvez pelo vídeo vocês nem consigam identificar. Então aqui eu encontrei mais uma vantagem para a televisão Q90T de 2020. E as vantagens da Q90T ainda não terminaram, porque tem outro ponto onde ela consegue ser melhor, que é na questão do ângulo de visão. Então, como vocês conseguem observar através dessas imagens, à medida que a gente vai se deslocando para os lados, a televisão Q65C vai perdendo mais ali a intensidade das cores, as cores vão ficando mais desbotadas, se comparado à televisão Q90T, que, como vocês conseguem observar através dessas imagens, ela consegue ter um trabalho mais consistente quando a gente assiste de um ângulo lateral. Então aqui é mais um ponto de vantagem para Q90T. Um outro detalhe importante de comentar sobre a qualidade da imagem é aquilo que eu falei lá no comecinho do vídeo. Como eu falei para vocês, eu coloquei as duas televisões no modo filme. No entanto, no caso da Q90T, além de colocar no modo filme, eu fui na opção otimizador de contraste, tirei de desligado, pois o modo filme desliga, e coloquei no baixo. E eu fiz isso porque se eu deixasse no modo filme padrão, em cenas muito escuras, em vários momentos a televisão Q90T escurecia demais regiões de sombras, dificultando a minha visualização nessas regiões. Por isso, então, eu fui na configuração, tirei de desligado e coloquei no baixo, pois colocando no baixo essa questão melhora e eu ganho visualização nesses momentos mais escuros. Então, por isso eu fiz a alteração. Inclusive, vocês estão vendo agora uma transição do antes e o depois, com essa configuração desligada e depois como ela ficou quando eu coloquei no baixo. Já na televisão Q65C, eu não vi necessidade de mexer nessa opção, porque ela já fazia um bom trabalho nessas regiões de sombras, não escurecia demais, sabe? Então nela eu deixei
padrão no modo filme. E se vocês estão reparando, pelo menos até esse momento, a televisão Q90T está ganhando fácil. Ganhou no contraste, ganhou no nível de preto, ganhou na questão do vazamento de luz, apesar que o vazamento de luz pode variar um pouco de unidade para unidade, mas enfim, pelo menos aqui ela está ganhando. Ganhou no brilho, ganhou nas cores, ganhou no ângulo de visão, enfim, são várias vantagens que ela está tendo aqui no decorrer desse vídeo. No entanto, acho que é legal mencionar que isso não significa que em todas as imagens que a gente testou, a televisão Q90T sempre estava tendo uma grande vantagem, tá? Não é exatamente assim. Em vários momentos, a imagem das duas televisões eram extremamente parecidas. Inclusive, no decorrer desse vídeo, vocês devem estar notando que algumas imagens realmente são muito parecidas e às vezes até difícil de dizer qual que era melhor. No entanto, como existiam vários outros momentos onde a televisão Q90T tinha uma imagem que era claramente melhor, então obviamente que no final das contas, em termos de qualidade da imagem, a televisão Q90T tem sim uma grande vantagem aqui nessa questão. Só que agora vem um detalhe bem importante sobre a qualidade da imagem, pois apesar da Q90T ter todas essas vantagens que a gente falou e mostrou aqui para vocês, existem dois detalhes em termos de qualidade de imagem que a Q90T perde se comparado à televisão Q65C da Samsung. Mas antes de falar quais são essas duas questões que ela perde, apenas lembrando, pessoal, se vocês estão acompanhando o vídeo até aqui, estão gostando do conteúdo, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo, isso é super, ultra, mega importante pra gente. Lembrando que as duas televisões a gente comprou com o próprio dinheiro para conseguir trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês. E também dá uma olhadinha aqui embaixo, confirma se vocês realmente estão inscritos aqui no canal para não perderem os próximos vídeos, isso também é super importante pra gente. E também lembrando que se vocês estão pensando em comprar uma televisão, seja esses ou outros modelos, lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar e participar, então estamos aguardando vocês lá. Como eu estava falando anteriormente, a televisão Q90T, apesar de todas aquelas vantagens em termos de qualidade de imagem, existem dois detalhes onde ela perde na imagem. O primeiro detalhe é na questão da uniformidade de cor, onde a Q65C mostrou um melhor desempenho. O que isso significa? Significa basicamente o seguinte: quando você estiver assistindo a uma cena que tenha o mesmo padrão de cor distribuído por uma área muito grande da tela, nesses momentos a televisão Q65C vai conseguir entregar para a gente uma imagem mais limpa e uniforme pela tela. Já a televisão Q90T, como ela tem uma uniformidade de cor abaixo, isso significa que nesses momentos, quando você estiver assistindo a uma cena que tem o mesmo padrão de cor distribuído por uma área grande da tela, nesses momentos a Q90T pode ter algumas regiões que ficam levemente mais escuras do que outras. Então, nesse sentido, sim, a Q65C mostrou ser uma televisão melhor. No entanto, essa é uma questão que geralmente só dá para visualizar em cenas em específico e, além disso, também é uma questão que só usuários mais atentos conseguem identificar. De qualquer forma, eu acho que é uma informação relevante porque eu sei que várias pessoas também levam a sério essa questão e aqui é uma questão onde a Q65C leva vantagem sim. E a segunda coisa onde a televisão Q90T perde é na questão do efeito blooming. O que isso significa? Significa que quando você estiver assistindo a uma cena mais escura e nessa cena mais escura tiver ali algum objeto brilhante na cena, nesse momento, em volta dos objetos brilhantes, vai ficar um contorno de luz que vocês conseguem identificar, algo que não está presente na televisão Q65C. E para isso ficar mais ilustrativo para vocês, reparem agora nessa imagem da televisão Q90T e a gente consegue ver, por exemplo, que ela está entregando para a gente um ótimo nível de preto e um ótimo contraste. No entanto, quando eu chamo o menu do Netflix nessa cena escura, a gente consegue ver que especialmente as bordas da televisão acendem e iluminam bastante. Então esse é o efeito blooming a que eu estava ali me referindo. Então sim, vão existir momentos, a depender da cena que você estiver visualizando, onde vai ter um efeito blooming acima da média na televisão Q90T, e isso é algo que acaba não afetando e não acontecendo com a televisão Q65C da Samsung. E uma outra imagem legal que mostra essa diferença do efeito blooming é essa outra que vocês estão vendo agora, onde a gente pode reparar que quando a gente chama o menu inferior ali na tela, mais uma vez o efeito blooming aparece na Q90T e é algo que não acontece com a televisão
Q65C da Samsung. E vamos lembrar, pessoal, que esse efeito Blumen está acontecendo na Q90T porque ela tem recurso de escurecimento local, que tem ali os pontos positivos que eu mencionei anteriormente, ajuda no nível de preto e ajuda no contraste. No entanto, o fato dela ter o recurso de escurecimento local significa que as luzes por trás da televisão, elas conseguem acender e apagar de forma mais individual. Então, por isso, em alguns momentos, algumas regiões da tela ficam mais iluminadas do que outras, gerando o efeito Blumen na Q90T. Já a televisão Q65C, por não ter nenhum tipo de recurso de escurecimento local, a luz de fundo sempre fica acesa ali, basicamente na mesma intensidade, por isso então que ela não tem esse tipo de efeito, como dá para ver nessas imagens. E lembrando que essa questão de efeito Blumen, vocês até podem tentar dar uma diminuída mexendo nas configurações de imagem da Q90T. Se você diminuir o brilho, por exemplo, já fica algo mais suave. Mas, de qualquer forma, ainda assim, ela tem um efeito Blumen que fica um pouco acima da média se comparado a outras TVs. Então, em termos de qualidade de imagem, essas foram as principais diferenças que a gente identificou e está contando aqui para vocês. E apesar da Q90T ter perdido nessas duas coisinhas, que é ali a uniformidade das cores e no efeito Blumen, ainda assim, sem sombras de dúvidas em termos de qualidade de imagem, ainda assim eu prefiro a Q90T por todos os detalhes e todas aquelas imagens que a gente mostrou anteriormente. Então, ainda assim, em termos de imagem, com certeza eu prefiro a Q90T. Falando agora em relação à qualidade sonora, mais uma vez aqui a gente tem uma vantagem para a televisão Q90T. Ela tem um som de melhor qualidade, mais alto e que se propaga melhor ali pelo ambiente, que é um som mais imersivo. Então aqui, mais um ponto de vantagem para ela. Isso não significa também que é um som extraordinário, que você vai achar super impressionante, provavelmente, mas é mais do que o suficiente para ser melhor aqui se comparado a Q65C da Samsung. Outro ponto onde a televisão Q90T é melhor se comparado a Q65C é no desempenho para jogos de videogame. E ela é melhor por dois motivos especiais. Primeiramente, por conta da qualidade de imagem. A imagem da Q90T me agradou muitíssimo mais para jogos de videogames. Inclusive, vocês estão vendo alguns exemplos agora aí e a gente consegue ver claramente que as cores, o HDR e o brilho acabam tendo mais destaque na televisão Q90T. Inclusive, aqui embaixo no campo da descrição, a gente vai estar colocando a configuração de imagem que a gente usou nas duas televisões, que no caso foi as mesmas calibrações para as duas televisões. De qualquer forma, independente da configuração que a gente usasse, se fosse a padrão ou não, ainda assim, sem sombras de dúvidas, a Q90T me agradou muito mais em relação à característica visual. E vale a pena falar que aqueles detalhes que eu tinha comentado anteriormente, das vezes a imagem da Q65C ficar um pouco esverdeada, e a questão do nível de preto, por exemplo, onde a Q65C é pior, são detalhes que também estão presentes aqui na questão de jogos de videogames. E a segunda questão que faz com que a Q90T me agrade mais para a experiência com games é por conta das suas especificações. Ela nos entrega, por exemplo, uma taxa de atualização de 120 Hz, com uma porta HDMI 2.1 e também com suporte para VRR. E todas essas características não estão presentes na televisão Q65C da Samsung, então aqui está mais um motivo do porquê a experiência gamer me agradou mais na televisão Q90T lá de 2020. E ainda sobre a experiência com games, talvez a maior vantagem da Q65C da Samsung seja o fato dela já ter suporte oficial para o aplicativo do xCloud, que para quem não conhece é um aplicativo onde a gente consegue jogar jogos de Xbox via internet sem ter a necessidade de ter o console físico. Então esse é um detalhe legal que está presente aqui na televisão Q65C e infelizmente não se encontra aqui na Q90T de 2020. Falando agora em relação ao sistema operacional, as duas utilizam o sistema Tizen, só que a versão de 2020 usa a versão de 2020, a de 2023 e a de 2023. Então, no final das contas, acabou que a Samsung, nesse período de tempo, acabou mudando um pouco o visual. Então, a versão mais atual tem um menu, por exemplo, ou no caso um sistema, que acaba ocupando a tela inteira, diferente da versão de 2020, no caso aqui 90T, que tem um menu que fica apenas ocupando ali a parte de baixo da tela, que particularmente falando me agrada mais, porque é um sistema mais limpo. Mas, enfim, em termos de sistema em si, as duas televisões funcionam bem, possuem suporte para os principais aplicativos do mercado e, em termos de fluidez, as duas responderam bem também. As duas tiveram sim alguns momentos de lentidão, mas de forma geral responderam sim bem aos nossos comandos. Falando agora sobre o visual e a construção dessas televisões, a Q65C mais atual
tem a vantagem de ser uma televisão bem mais fina se comparado à Q90T. Então sim, se você está procurando uma televisão mais fina, essa é uma grande vantagem para a televisão mais atual. Mas pelo menos em relação à minha opinião e o meu gosto pessoal, vendo aqui ao vivo as duas televisões, é que a Q90T me agradou mais. Pois apesar dela ser uma televisão até que bem mais grossa se comparado à média de outras televisões da própria Samsung, pelo menos nessa comparação ela passa a sensação, a impressão de ser uma televisão mais robusta, mais bem construída, sabe? Então acaba dando mais segurança, vou colocar dessa forma. Então em termos de visual, sim, a versão mais atual é mais fina, mas no geral eu tenho mais confiança aqui na televisão Q90T da Samsung. Sobre o controle remoto, eu também acabei preferindo a versão lá de 2020, porque é um controle remoto mais confortável, se encaixa melhor na mão e segurando parece que a versão antiga acaba tendo novamente uma construção melhor e mais robusta, sabe? No entanto, a vantagem da versão de 2023, né, que no caso é a Q65C, é que o controle agora carrega via energia solar ou via energia da sua luz de casa mesmo que bate no controle ou via USB, ou seja, o controle da versão mais atual funciona sem a utilização de pilhas, então aqui sim a gente tem essa vantagem para Q65C. E sobre as conectividades das duas televisões, elas estão aparecendo na tela agora para vocês darem uma olhada, e as duas possuem suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI e ARC e também suporte para Bluetooth. Mas enfim, pessoal, agora que a gente viu todas essas informações sobre as duas televisões, qual televisão vale mais a pena ser comprada? Inclusive, lembrando, pessoal, se vocês estão pensando em comprar uma dessas televisões ou mesmo outros modelos, como eu falei anteriormente, se vocês querem economizar dinheiro, aqui vai uma super dica para vocês. Não esqueçam de entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição, e aparecendo uma oferta boa dessas ou de outras televisões, a gente sempre vai estar avisando para vocês, e é de graça para entrar. E também lembrando, se vocês estão curtindo o conteúdo, estão gostando desse estilo de vídeo, não esqueçam de deixar um gostei aqui embaixo, é super ultra mega importante pra gente, e esse é um vídeo que dá bastante trabalho para fazer, então agradecemos muito aí o apoio de todos vocês. Mas então vamos lá, pessoal, qual é a melhor televisão? Se fosse eu, por exemplo, escolhendo uma televisão, qual eu compraria? Depois de todos os testes que a gente fez aqui, se fosse eu escolhendo uma televisão, sem dúvidas eu teria preferência pela televisão lá de 2020, que no caso é a Q90T. E eu teria preferência por ela porque ela tem uma imagem que me agradou mais, entregando mais brilho, melhores cores, melhor contraste, melhor nível de preto, melhor ângulo de visão, enfim, é uma imagem que me agradou mais. Tudo bem que teve aqueles dois detalhezinhos onde ela perdeu, mas ainda assim a imagem dela continua me agradando mais. Além disso, o som me agradou mais, o desempenho para jogos de videogames me agradou mais, a construção em si da televisão me passa mais confiança, então no geral, se fosse eu comprando uma televisão, sem dúvidas teria preferência pela televisão Q90T da Samsung. No entanto, como a gente viu aqui nesse vídeo, isso não significa que ela seja perfeita. Inclusive, eu diria que o maior ponto negativo dela seja aquela questão do efeito Blumen que eu falei para vocês, que é maior se comparado à média de outras televisões que também possuem efeito Blumen. Então é uma questão que vocês têm que avaliar. Será que só isso é o suficiente para vocês desistirem da televisão? Sim ou será que não? Enfim, essa é uma decisão que cada um tem que tomar. O que eu sei é que, comparando as duas televisões, eu sem dúvidas preferia a versão de 2020, inclusive aqui no canal outras pessoas viram essas televisões ao vivo também enquanto eu testava e todas preferiram a televisão Q90T da Samsung. Mas enfim, pessoal, agora quero saber a opinião de vocês, o que acharam do vídeo, gostaram, não gostaram, tem alguma coisa para complementar, podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários, e se vocês possuem uma dessas televisões e quiserem complementar, passando o seu feedback, o que você está achando da sua televisão, não esqueça de comentar aqui embaixo se você tiver um tempinho, pois isso ajuda a enriquecer mais aqui o conteúdo desse vídeo. Mas então, de forma geral é isso, esperamos que tenham gostado do vídeo, valeu, falou e até a próxima!